bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje, nosso assunto é extremamente importante e tem muito a ver com os filhos de vocês. Para quem tem filhos, fiquem atentos que acredito que vai ter um despertar aí na mentalidade de vocês. Para isso, se apresente nosso convidado de hoje. Bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Meu nome é Jason Weber, sou advogado, muito embora esteja um pouco menos atuante agora. Sou artista, artesão, principalmente no ramo médico. E estamos aí também na frente e na defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque acima de tudo, eu sou pai de 3 filhos, né? 3 meninos, um de 9, um de 4 e um de 1 ano. E vendo várias coisas, eu também tô nessa frente aí na informação dos demais pais e na minha informação, no meu estudo. Então, basicamente, esse é o Jason. Show de bola. Pessoal, eu peço que vocês curtam, compartilhem. Também sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube e se inscrevam no canal. Também acompanhem nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não estaria rolando esse podcast. Jason, meu querido, quando que começou essa preocupação e esse olhar mais atento para os seus filhos em relação à escola, em relação aos amigos, em relação ao ambiente que ele frequenta? Ótima pergunta, Bruno. Começou basicamente, de uma forma mais incisiva, começou esse ano. Tá? E eu já vinha através do acompanhamento que eu tenho com os meus filhos, tá? Principalmente o meu filho maior. Então eu tenho a gente conversa muito com ele em casa, né? Então a gente tem um bom tratamento e um bom diálogo em casa. E a gente já vinha acompanhando algumas situações que ocorriam dentro da escola dele, né? Não em função da escola, mas principalmente com os colegas. E não todos os colegas, né? Porque eu sei que tem pais escutando aqui também, né? Especialmente um colega. Né? Então esse coleguinha aí, ele trazia alguns assuntos assim que me chamavam a atenção. Uhum. E o meu filho conversava comigo. Pai, veio o fulaninho aí falando de uma geladeira que gospe sangue e tal. Eu, caramba, meu. Começou a me chamar a atenção, mas até aí vai indo, né? Não que seja simples, né? Uhum. Mas a gente vê que tem um conteúdo impróprio grande. E teve uma época também que rolava muito o tal do Huggy Wuggy, se não me engano, era um bonequinho azul com um sorriso, com os dentes bem pontudos, assim, um tempo atrás. Tinha até um pessoal que comprava esse bonequinho aí e tal. E aí eu fui pesquisar, eu vi que eu sempre gostei muito de jogo, tá? Então e tecnologia, então para mim eu não tenho essa dificuldade de pesquisar e entender o que tá acontecendo ali dentro. Então eu fui pesquisar o teor daquele jogo. Era um jogo, assim, bem medonho, sabe? É uma história assim que era uma fábrica de brinquedos e aí parece que houve uma possessão ali dos brinquedos, acabaram matando todos os funcionários e tem um carinha ali que vai dentro daquela fábrica tentar descobrir o que aconteceu e aqueles brinquedos, né, demoníacos acabam perseguindo. Então tem muito susto, muito conteúdo assim, monstros, sabe? Que uma criança de 7, 8 anos, que na época que ocorreu isso era 7, 8 anos, não tem que estar vendo, tá? Não tem que estar vendo. E aí começou a me chamar a atenção, mas daí nesse ano teve umas paradas assim um pouquinho mais, se pode ser mais grave, né? Mas teve, né? Então começou a rolar alguns assuntos ali. O fulaninho falou que quando crescer quer fumar crack. Pô, tá louco. Pô, daí foi um negócio assim, ó, cara, me ferveu o sangue. Me ferveu o sangue e tal. Não, porque gosta de um tal do YouTube ali, Ali Ventura. Como é que é o nome do youtuber, né? Ali Ventura. Fui lá dar uma olhada. Cara. Mas veja, e aí depois que a gente pode trocar uma ideia com relação a isso, eu, que sou um pai que converso, que quis pesquisar o que era Ali Ventura, que fui lá, vi os vídeos. Veja, a maioria dos pais, eu não sou melhor ou pior que ninguém, mas a gente sabe como é que é dentro de casa. Na maioria das famílias, tá todo mundo cansado,
pessoal não quer nem saber e tal, deixa, sabe? Não toma conhecimento de algumas coisas. E eu, por sorte, talvez por destino, né? Criei o meu filho dessa forma, tive acesso a essa informação e fui atrás e descobri. Aí o conteúdo, assim, é um canal do YouTube que ele faz várias séries. Né? E uma série é sobre um jogo. Agora vai me fugir o nome do jogo. Mas enfim. Mas é um jogo em realidade virtual. Então, ele coloca o óculos, aparece as mãos, né? E aí ele faz E aí tem nessa realidade virtual tem uma bonequinha, naquele estilo japonês. Uma ou mais bonequinhas. Pelo que eu pude perceber, você edita e você coloca lá qual é a bonequinha. E ela é por inteligência artificial. Então, tu faz determinada coisa, ela vai falar, ela vai interagir contigo através da inteligência artificial. Bom, até aí tudo bem. Só que o cidadão que tá lá fazendo o conteúdo, ele pega uma faca, né? Ele bota no pescoço da guria, ele chama ela de tança, ele dá porrada na menina, sabe? Sangue, muito sangue, né? Tem um vídeo lá que ele pega a bonequinha, que daí tu aumenta ela de tamanho, ou não, ela pode ser tipo uma pessoa que nem você, ou pode ser uma miniatura. Ele pega ela, bota numa tábua de cortar carne, né, e começa a fatiar ela, tá? E ela tá fazendo barulho, mas o bom é que ela perdeu os movimentos. Então, um conteúdo misógino, pesado, uma desvalorização a inúmeros princípios humanos, tá? Violência extrema, linguajar impróprio. E não era um vídeo, eram vários vídeos. Tinha um vídeo lá que ele pegava um bebê e começava a dar com o bebê no chão, nas paredes. É conteúdo pesado, cara. E aí, esse coleguinha, ele deu muito a entender que ele amava esse youtuber. Ele, não, meu apelido é Ali. Né? Quando eu crescer eu quero ser youtuber. E queria eu que fosse 1 ou 2 vídeos que estivessem escondidos dentro de um mar de outros vídeos com conteúdo. Sim. Vai lá, né? Tudo bem, que desse pra passar. Mas não, era um conteúdo atrás do outro. Ou seja, é isso que o coleguinha tava consumindo. Pô, assim, muito possível que sim. Até pelo linguajar. Porque aí eu senti assim, o meu filho me falava, ele xinga, ele tem comportamento agressivo, ele chama de tanso. Pô, tanso, cara. Tanso, uma criança de 7 a 8 anos falar tanso, ele tem que ter escutado. Ele não é de algum lugar veio, não é natural. Não é natural de uma criança. Sim. Não é natural do vocabulário. Né? Às vezes um primo maior ou um irmão maior, né? Pode ter influência de irmãos, pode. Mas não era esse caso. E aí, uma das primeiras palavras que tinha no vídeo lá, essa tança. E eu, pá. Ligou a chave. Liguei a chave. Então, ele está consumindo. Fato. Ele está consumindo. E aí, eu fiz um vídeo, né? Que tá lá no meu Instagram. Fiz um primeiro vídeo, que foi ali, na tua pergunta, foi o momento que eu comecei a ir para as redes sociais me manifestar. Né? Foi um momento assim que eu achei, eu não posso ficar quieto. Porque hoje, um menino assim, ele tem 8, 9 anos. Amanhã ele vai ter 10, amanhã ele vai ter 14, amanhã ele vai ter 16. Esse aqui? Ali Ventura. Deixa eu ver. É esse aí. Esse aqui? Esse aí. Ali Ventura. E aí tem vários conteúdos, né? E tem um... Agora o cara tem 1 milhão de seguidores, meu. Exatamente. Caraca, meu. 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores, meu. E aí... Olha os vídeos. 4 milhões de visualização. Caraca, meu. Exatamente. E aí o seguinte, aí a gente... Nossa, meu. Eu me arrepio de falar. Não, tá louco, cara. Então, assim... Vazão pra um conteúdo lixo. Completamente lixo. Entendeu? E olha a quantidade de pessoas consumindo isso. Muitos. Um adulto vai consumir isso? Tá doido, cara. Tá doido, meu. Cara, a maioria é criança e adolescente consumindo o conteúdo desse cara. Olha um vídeo de 5 dias, 4 milhões de vezes. Caraca, meu. Não. Tá? Então, assim, ó.
Pô, tem um conteúdo que ele tá com outro youtuber ali, os dois estão jogando um jogo de dois coelhinhos. É que parece inofensivo. Aí que tá. Esse que é o problema. Aí que tá. É. O desenho, o formato, a uma imagem. brincadeira. Isso aí. Cara, e assim, ó, aquilo ali transtorna. O cérebro da criança, ele está em desenvolvimento. O nosso cérebro, ele vai estar pronto mesmo aos 25 anos, cara. Aham. Então, E isso assim, tem estudo científico que prova claro que isso, sim, né? não sou Isso- eu que tô falando. tem estudo científico que prova isso. Até então ele está em formação de córtex, neurocórtex. Então aí eu puxei, nesse meu primeiro vídeo que eu me manifestei, e logo na sequência veio umas conversas dentro do colégio de Round Six, que é um seriado Uhum. bem forte, tá? Que banaliza completamente a morte humana. Morte versus dinheiro, né? Exatamente. Então assim, ó, mas assim, ó, os caras, é um conteúdo assim, eu já assisti a vários episódios ali e, cara, é forte. Uma criança, sequer ainda um adolescente, não tem condições de consumir um conteúdo desse, cara. E aí ainda tem uma questão de tráfico de órgãos, né? Cara, Que, assim, é a base é a base. do Round Six, é o tráfico de órgãos, né? É. É o que faz ter o dinheiro para as pessoas jogarem, né? E aí eles estavam... isso já tinha acontecido lá atrás, com o tal do Batatinha 1, 2, 3, e papapá, e tal. Então, assim, mas estavam falando em Round 6. E até então, aí eu, poxa, pode ser que, de alguma forma, eles não tenham assistido. Aí eu vi, não, fulaninho assistiu. Assistiu o Round 6. Esse mesmo fulaninho que consome. Não. Ah, é aí outro, foi outro ainda. outro. Esse foi o problema, tá? Cada um. Mas aí consumiu e tal. E o Vini, pai, o que é Round 6? Poxa, eu não sou perfeito, gente. Mas eu controlo o que o meu filho consome. Eu controlo sim, tá? E eu sei o que ele consome e se é pra ele consumir alguma coisa, eu vou consumir junto com ele. Um jogo, enfim, eu entendo, eu pesquiso. Não, joga então. Né? Mas daí, Round 6, daí eu fiz o meu segundo vídeo, porque eu, na qualidade de pai, e também puxando um pouco dos meus princípios pessoais, né? Não só como pai, mas como ser humano, e principalmente como homem, como advogado também, eu não tenho papas na língua para falar. E eu escutei assim um chamado assim que, cara, você precisa falar, você precisa começar a falar. E vai ter gente que vai sentir as dores, que vai achar que eu sou chato, enfim, pode achar o que quiser. Mas eu não ia ficar calado com esse conteúdo. Né? E conversei com a diretoria da escola, fui lá, então assim, vários pais até deviam, não espero agradecimento, mas em vez de criticar, deveriam me agradecer. Porque a minha preocupação não é só com o meu filho. Minha preocupação é com o filho dos outros também. Porque, mas cada um cuida da sua família. Calma. Porque o teu filho pode influenciar o meu. Exato. O meu filho pode influenciar o teu. Mas a gente vê uma dificuldade da influência boa primar da Sim. influência ruim. Sim. Porque tudo que é proibido, tudo que é ruim, acaba criando curiosidade. E nossas crianças são muito curiosas. Então a gente... as pessoas começam a acesso a certas coisas e aí depois acabam consumindo outras coisas. Então, Ronald, foi ali que eu comecei. Né? Eu tenho que cuidar para não perder o fio aqui da coisa, né? Porque senão vai embora quando eu não faz mais nenhuma pergunta. Então foi ali que eu comecei. Os 2 primeiros vídeos falando disso. E foram os primeiros vídeos chamando para a atenção dos pais com o conteúdo impróprio e também com relação aos possíveis efeitos desse conteúdo no desenvolvimento da criança e do adolescente para evitar certas situações. Né? Então isso foi muito antes, por exemplo, da tragédia de estação. Né? Então eu já chamei a atenção para a educação, para o conteúdo impróprio. Não que isso tenha acontecido ou não por esse motivo, não quero entrar nesse mérito, né? Mas vamos pegar outras situações de outros países e até mesmo de outras regiões aqui do Brasil que já aconteceram fatos trágicos e que tiveram sim a sua origem provocada no conteúdo, vamos dizer, internet. Não vamos nem falar do celular. Sim, internet. O celular é uma ferramenta.
por conteúdo, por influência da internet. Até eu posso pegar esse teu gancho e essas chacinas em escolas começou nos Estados Unidos, né? Sim, Começou e lá. até na década de 90. Na década de 90 final, começou lá, que o cara pegava uma HK-47, entrava numa escola e faziam. E tinha influência do meio que ele convivia. Seja amigos que pensam da mesma forma, ou pessoas adultas influenciando os menores a cometer esse tipo de atitude. Isso na década de 90. Depois começou o avanço da internet e migrou o que era analógico, o que era contato pro digital. E aí Perfeito. a proporção ficou imensa, né? Vamos pegar esse gancho. Vamos pegar esse gancho que ele é fantástico. Começou na década de 90, né? Nos colégios nos Estados Unidos, enfim, os primeiros episódios, ou os mais trágicos. Trágicos. Trágicos são todos, mas Sim. os mais impactantes, digamos assim, pelo número, pela quantidade de vítimas, e enfim, né? Jovens que sofriam bullying, tá? Jovens com transtornos mentais já predispostos ou não, enfim, mas com esses problemas, e principalmente pessoas com problemas sociais, tá? Em função da sociedade. E eles queriam dar uma resposta para a sociedade. Isso de forma analógica, digamos assim. Sim. Tá? Isso no dia a dia, no convívio. Aí você pega esse bullying e tudo isso que causou esse transtorno mental nesses jovens, e você traz para um terreno absurdamente mais fértil, que é a internet. Hoje. Porque na época não existia os smartphones que existem hoje. Não. Eu tô lendo alguns livros aí, tô fazendo algumas pesquisas, e eu tô vendo o seguinte, que, se não me engano, foi em 2007, o primeiro smartphone, né? iPhone que a gente conhece aí e tal. E em 2010 começou também, foram lançados os primeiros telefones com câmera frontal. Tá, gente, mas o que interessa a câmera frontal? Bom, 2010, Facebook e câmera frontal. Isso deu, em 2012, se não me engano, o Facebook comprou o Instagram e tudo explodiu. O que acontece? As redes sociais, né, o contato entre os jovens começou a ser substituído pela vida real para a virtual. Vida online, virtual. Os filtros, né, 2012 vieram os filtros do Instagram e tal, então a pele fica mais bonita, as meninas ficam mais lindas, enfim. Quem não tinha um olho azul começa a ter um olho azul. Exato, e começa uma situação muito grande e, Jesus, mas isso não tem nada a ver. Bom, tem estudos internacionais aqui, alguns gráficos aqui até que eu trouxe e a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. Não é coincidência. De 2010 a 2015, uma ascensão enorme nos transtornos de ansiedade, de depressão, principalmente entre as meninas. Principalmente porque as meninas, o foco das meninas é na rede social. O foco dos meninos é nos jogos online e posteriormente para a pornografia. Então, basicamente, a internet ela está consumindo as nossas crianças e jovens por aí. Tá? Então, o índice de automutilações, suicídios entre adolescentes, transtornos psicológicos, ansiedade, explodiram no mundo de 2010 até hoje. Né? Mas nesse livro que eu estou lendo ali, do Jonathan Haidt, a sociedade, a geração ansiosa, né? Ele traz vários gráficos e estudos e ele mata todas as situações ali. É fantástico um livro. E teve esse impulsionamento, né, nesses índices da entrada em hospitais. Então ele pega vários índices e cruza todos eles e bate tudo, encaixa tudo perfeitamente. Coincide tudo perfeitamente com essa nova reconfiguração que ele chama da nossa juventude. Porque também chamada de geração Z, os nascidos depois de 95 2000, sim. Enfim. Né? Então, eu não passei por isso. Eu também não. Muitas pessoas que estão nos escutando hoje tinham que apertar 4 vezes
o botãozinho lá para escrever um S. Isso a partir de 98, por aí. Exatamente. Porque antes nem existia, né? Nem existia antes, mas vamos lá. Mas o fato de existir a comunicação através dos celulares, depois, principalmente no início da década de 2000, enfim, aqueles Nokias, né? O tijolão. Tinha mal e mal o jogo da cobrinha, né? Exato. Então, ainda assim, esse meio de comunicação mandavam a era de ouro dos SMS ilimitados, né? Conforme a operadora que tu tinha. Exato. Você mandava as mensagens ali, mas essas mensagens, elas eram basicamente para se encontrarem, né, para os adolescentes se encontrarem, para dar uma namorada, né, enfim, vamos marcar ali e tal, né, uma chavecada, né, então assim, eu não sei se eu tô muito antigo falar chavecada, mas tudo bem, vamos lá. Mas, então servia basicamente para isso. Só que daí depois que vieram os smartphones e as redes sociais, né, as primeiras redes sociais eram basicamente para se encontrar, aquele amigo antigo. Isso, o Orkut, o MSN. Exatamente, então assim, e outra... falaste em MSN, era no computador. No computador. Que muitas vezes era o computador da família. Então tinha que dividir, não tinha acesso toda hora. Vão já pensando na mudança. Na mudança, exato. Então, 2010 pra cá, internet 24 horas por dia. Ilimitado. Na tua mão, com rede social, full, total, com todas as influências dos algoritmos. Né? Então, assim, propagandas dos maiores níveis possíveis, acesso completo à pornografia, facilitado. Isso deu uma reconfigurada, meus queridos pais. Deu uma reconfigurada total. Numa sociedade, né? Reconfigurou a sociedade em si. Mundialmente falando. Não é só o seu filhinho que tá em casa, reconfigurou a sociedade toda. Exatamente. Todo como um sistema, né? E aí a gente não acompanhou, os pais não acompanharam isso. Porque os pais são da época do orelhão. Exato. Ou pegaram esse início ali, mas não tiveram tempo de se contaminar. Por quê? E aqui eu quero bater numa tecla fantástica. Porque vocês tiveram acesso, os pais tiveram acesso a esse conteúdo altamente viciante depois da formação completa do cérebro. Nós não passamos a nossa puberdade e a nossa infância consumindo uma ferramenta, que nem eu digo, que libera altíssimos teores de dopamina no teu cérebro, como a cocaína. Você não dá álcool, cigarro pro teu filho, mas você dá um telefone celular. Então é isso que a gente tem que se mobilizar. E até por falar em cigarro, eu vejo que a minha mente, desculpa, começa mas vai embora, meu irmão. Começa a virar muito, assim, mas vamos lá. Muitos aqui que estão escutando nós lembram da parte do cigarro, da polêmica causada na proibição do cigarro em ambientes públicos. Já vou fazer o gancho, cara. Calma lá. Então, era assim, muitos assim, meu Deus, cara, se fumava até em avião. Se fumava em qualquer lugar. Em qualquer espaço, você entrava num táxi, o cara tava fumando ali e não tava nem aí. Não importa se você tava com um filho no colo ou não. Do lado, na mesa do restaurante. Não interessava. Era propagandas com cigarrinho de chocolate. A propaganda da Marlboro, lembra? Caramba! Fantástico! Assim, ó, tinha muita coisa assim que o pessoal influenciava a criança, o cara forte, o cara homem, tal, mas ele só era assim porque ele fumava. Pra ser aceito. Exatamente, pra ser aceito. Pra ser aceito. E aí, pra ser aceito, as redes sociais. Exato. Então a gente vai fazendo o link. E houve uma manifestação muito forte, graças a Deus, que inverteram isso. As propagandas no verso das carteiras agora, com imagens e tal, né? De câncer. Do problema causado. Do problema causado. Então, houve, assim, inúmeras leis, inúmeras regras, manifestações. E o que era absurdo e o que era distante, acabou que virou. Normalizou o outro lado. Normalizou o lado de quem não fuma. Hoje é exceção. Várias pessoas ainda eu vejo fumando e tal, mas elas não têm a liberdade que tinham antes.
E eu vejo, modestamente, um pai de família de Getúlio Vargas, né, que estudam um bom pouco, eu vejo que a gente precisa de uma mudança parecida no que diz respeito ao acesso, né, das crianças e adolescentes aos celulares e principalmente às redes sociais. Né? Então, assim, esse gancho que tu trouxe é muito importante porque eu vejo que a coisa é muito forte e os pais não estão preparados, eles não têm nem noção do que está acontecendo. Eles não fazem noção. Eles chegam em casa, né, cansados, exaustos. Chega em casa, é um griteiro da criançada e tal, querendo atenção. Tu tá cansado, tu não quer escutar. Tu não quer dar atenção. Tu não quer, tu tá mal. Tu tá pra baixo. Muitas vezes tu tá com as contas negativas. Eu sei, pessoal. Eu sei como é que é. E aí você dá isso aqui pro teu filho e ele, magicamente, ele vai ficar quietinho lá e você vai poder assistir um filme. Ou você mesmo vai ficar no celular. E aí cada um tá no seu celular. E aí a paz, entre aspas, está instalada na tua casa. Mas aí que você se engana. Né? Aí que... aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Sabe que a nossa geração, ela é tão interessante que a gente passou praticamente aí 15, 16 anos sem ter um acesso total à internet, até porque não existia. Então as nossas motivações, a nossa dopamina era diferente. Era diferente. Então quando chegou a rede social, a gente conseguiu dividir. Claro, óbvio, tem pessoas que se embriagaram com ela também. É muito fácil. Muitos pais se perderam junto Sim. com os seus filhos nas redes sociais. Porém... não são poucos. Não são poucos. Se perderam, tecnologia aqui na minha mão, hoje eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo comprar por aqui, consigo tudo pelo celular. Hoje, praticamente, se tu quiser ficar 24 horas em casa, comendo, bebendo, tu consegue sem levantar do sofá. Isso que a gente mora numa cidade ainda pequena. Pequena. São mas Paulo, maiores cidades, você recebe tudo na porta de casa. Na porta de casa. No mesmo dia. No mesmo dia. A nossa geração, ela pegou essa evolução, sabe? O bullying, e eu sofri bullying na escola, sabe? Eu sofri bullying na escola, mas era naquele ambiente. Hoje tem o cyberbullying. Exato. Hoje, aquele bullying que era só naquela escola vai praticamente para todo o estado, para todo mundo, sabe? É milhões de pessoas que são... tu consegue atingir com o cyberbullying. Então, às vezes tu tinha um colega só que te fazia bullying. Hoje tu tem 5, 6. 5, 6. Aí que tá. E como a gente resolveu? A gente lidava com aquilo ali. Sabe? Lidava com esse problema por quê? Porque o ambiente era diferente. Hoje mudou o ambiente. Hoje, a forma como que nós lidávamos naquela época não é a mesma forma de hoje. Nem um pouco. Ela mudou. Sabe? A internet, a rede social mudou a forma com que você lida com a tua criança. Sabe? Porque não tem como tu falar pra ela, não existe isso. Sim, existe, porque ela vai ter o acesso. De uma forma ou de outra, ela vai ter acesso. Ela vai. Mas como que ela vai lidar com isso? Sabe? Ela vai trazer pro teu pai, vai trazer pra ti como teu filho trouxe pra você. Ela vai esconder, vai fazer sozinha. Na grande maioria das vezes vai esconder. E aí que é legal a confiança da relação entre pai e filho, pra ele se sentir confortável pra abrir esse tipo de questão. Porque aí, Ronan, e esse outro gancho que tu trouxe, ele é muito importante. Você é um pai ou uma mãe que não conversa suficientemente com o teu filho, vamos supor, tá? O teu filho, ele precisa de conversa. Se você não conversar com ele, alguém vai. Ou é o colega, ou, principalmente, um terceiro mal intencionado que vai estar mantendo contato com o teu filho através da internet. E esse contato, ele pode ser através de um jogo, com um chat, ele pode ser nas redes sociais, ele pode ser até pelo WhatsApp. E o WhatsApp, o Telegram, enfim, eles vêm lá no jogo, lá eles pedem um número, eles começam a se comunicar. E aí abre desbloqueia, estamos falando em jogo, né? Desbloqueia uma situação completamente diferente. E aí a atenção que tu não dá pro teu filho, o aliciador vai dar. Vai dar.
ele vai idolatrar o teu filho. Ele vai ser o melhor amigo do teu filho. Né? E aí os efeitos disso são devastadores. Aqui eu quero fazer um exemplo. Né? Quem, daqueles que estão nos escutando, sofreu uma tentativa de assalto à mão armada em Getúlio Vargas? Lá, é difícil. É difícil. Agora, quem que está nos escutando, que já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido um ataque, uma tentativa de extorsão ou qualquer tipo de golpe através dos celulares? Todos nós, muito provavelmente todos nós que estamos aqui envolvidos, conversando hoje, escutando, enfim, vocês que estão em casa, já sofreram ou conhecem alguém que sofreu. E os ataques aos adultos, eles se limitam à extorsão. A extorsão. Né? A extorsão. Mas, se nós, como adultos, que temos celulares, sofremos, a pergunta que eu faço, vocês acham que é só os adultos? Ou as crianças sofrem também? Ah, Jesus, mas as crianças não têm dinheiro. Calma. As crianças não têm dinheiro, mas elas são transformadas em dinheiro. Uhum. Elas são transformadas em dinheiro. Guardem isso. O aliciador, ele vai começar a conversar com o teu filho. Ele vai criar uma intimidade tão grande com o teu filho. Ele vai ter o WhatsApp do teu filho. Uhum. Ele vai colocar teu filho em grupos, como já aconteceu em Getúlio Vargas, que eu tenho conhecimento através de profissionais, que nós conversamos entre profissionais. Já teve casos aqui de 6, 7 homens com uma menor no WhatsApp, em grupo, tá? Aliciando essa menor para mandar fotos e vídeos, tá? Pornografia infantil, tá? E eles não só consomem isso, como eles vendem isso e ganham muito dinheiro com isso. Isso não bom, não é que não acontece. Aqui em Getúlio aconteceu. Acontece muito mais do que vocês imaginam. Vocês estão dormindo em casa e o filho de vocês, ou pode estar, não estou dizendo, não vou afirmar, né? Porque não são todos, óbvio, né? Não vamos aqui né? Passar uma régua, né? Exato. Mas o que pode acontecer é o seguinte: vocês estarem dormindo e o filho de vocês estar no quarto consumindo conteúdo impróprio, tá? Participando de grupos que são pesadíssimos, que envolve automutilação, envolve desafios, né? E tem notícias várias de adolescentes e crianças que morreram através desses malditos desafios. E eles fazem isso porque eles filmam isso e eles vendem isso para outros doentes mentais. Tráfico humano. Ele vai aliciar a tua criança, ele vai chamar... Até um tempo atrás aí tava até suspeito num veículo rondando aí e tal, enfim. Né? Deus queira que não seja nada vinculado a isso, mas, veja bem, existe, pessoal. A gente não pode dizer que não. E eles trabalham com isso aqui. Outra coisa, você tem lá a tua criança, o teu adolescente, ele tem rede social. Dá uma olhada nos seguidores. Vai ter seguidores de outros países, inclusive. Os caras tão... A minha amiga de estação, a Daiane Bosqueto, ela comentou isso num vídeo dela. O filho dela tinha uma rede social, postava e tal. Muito bacana, muito legal o conteúdo dele e tal. Mas ela depois que ela tomou esse conhecimento, né, enfim, de certas situações, ela cortou isso. E depois ela foi fazer uma pesquisa nos seguidores. Tinha 400 e poucos seguidores. 400 e poucos seguidores de um menino de estação. Tinha lá aliciadores. E ela entrou e tinha fotos, não do filho, né? Não do filho dela, mas entrou na rede social do cara. Entendeu? E lá tinha conteúdos bem assim, suspeitos. Só fazer um gancho contigo agora, me lembrei de uma entrevista que fizeram com um pedófilo. Eu vi. Fizeram com um pedófilo e pediram pro cara como que ele escolhia as crianças. E ele falou, aquelas que o pai não vigia. Exatamente. Aquelas que eu vejo que não tem pai, não tem mãe, ou o pai e a mãe são negligentes, vêm buscar alguém, não estão nem aí. Essa criança, ela é vulnerável. Mas vamos lá. Esse cara
que fez essa entrevista... Assistiu a entrevista, né? Sim. Era da época do analógico. Do analógico, exato. É muito antiga essa entrevista, muito antiga. É da época do analógico. Do analógico, aham. E os pedófilos da internet, da atualidade, com o mesmo pensamento, eles fazem exatamente essa escolha... No digital. No digital. Exato. Ah, ó, cara, a criança tá tantas horas aqui, opa. Eles vão pegar a criança que é Exato. mais gordinha, a Aham. criança que tem algum tipo de Vulnerável, deficiência, vulnerável. que ela já ela já sofre, que tem alguma racialidade, que tem assim, que seja um pouco mais negra, ou enfim... Existe um padrão, inclusive. Tem um tá? padrão. Que é o mais Sim. fácil para eles. Mas isso não quer dizer que as outras estão livres. E tudo ocorre no celular. Estudos dizem que... Estudos, não é eu, não é o Jason. Adolescente de 16 anos para baixo não tem que ter rede social. Uhum. Não tem o porquê. Não tem nem Não porquê. tem porquê. Não tem porquê. Então, o que eu vou dizer de criança de 7, 8, 9 anos? Nem celular não tem que ter. Não. Ah, Jason. Concordo contigo. Mas, e o meu filho não tem celular. E segundo informações, até eu citei isso num vídeo, através que eu tenho das conversas dele, e que é muito importante, todos os pais terem essas conversas, enfim. E eu não tô aqui julgando os outros pais, tá? Uhum. Não é isso, eu quero deixar bem claro isso, porque às vezes pode até sofrer alguma represália, alguma coisa nesse sentido. E não é isso, pessoal. Eu tô trazendo conhecimento para todos, né? E os pais que deixam o filho, que dão o celular pro filho, que tal, muitas vezes não tem esse conhecimento. Já deram, o celular tá lá, já tá na mão dele, já tem o grupinho do WhatsApp do colégio. Meu filho não tem celular, não tem WhatsApp e não participa desse grupo. E esses dias pô, pai, eu sou o único que não tem, eles têm grupo, eles ficam trocando ideia, é legal e tal. Ah, ele falou isso pra ti, e aí? Falou pra mim. E aí? Cara, não tem que ter. Não tem conteúdo relevante ali pra você. Só que eu apresento outras coisas legais pra ele. Claro, dá alternativa, né? Tá? Mas, e veja bem, todo mundo que me conhece sabe que eu sou pai de tal aluno, sabe que o coleguinha é colega, tá? Então eu não quero aqui, eu não estou aqui jamais dizendo que vocês estão errados e Sim. nada, tá? Mas, e até um tempo atrás eu teria dado também, se fosse em outro momento, tá? Nunca dei e não é agora que eu vou dar. Mas, de um tempo pra cá eu tô estudando. E o que eu já pensava tá se confirmando. Não tem que ter, porque isso aí não traz nada assim de bom. Uhum. Ah, mas tem o joguinho tal que é educativo, tem isso, tem aquilo, tal e tal e tal e tal. É comprovado já, teu filho não vai ficar mais burro, e isso é um tabu, por não ter um celular. Uhum. Há um tempo atrás existia e ainda hoje existe, pô, meu filho vai ficar para trás. Eu preciso dar a tecnologia na mão dele porque existem as crianças que hoje já nascem mexendo no celular e elas já estão voltadas para isso e elas precisam consumir, ela ter o aparelho para ela desenvolver a inteligência dela. Cara, esse aparelho aqui, se a gente fizesse uma viagem no tempo, tá? E desse um aparelho desses para uma pessoa que nunca pegou na mão, um adulto, em pouco tempo, em um dia ou 2, ele vai aprender a lidar. Ele vai aprender a lidar. Ele já tem o cérebro desenvolvido, né? Ele vai ter algumas dúvidas, mas ele lê o manual, ele não vai... Não vai ter problemas. Não vai ter problemas. Sim. Nenhum problema, tá? Mas o que acontece com as crianças e adolescentes que estão com o cérebro em desenvolvimento? Isso aqui é uma bomba de dopamina. E aqui eu vou chamar a atenção para os adultos. Quem nunca? Eu já. Eu bato no peito. Eu já.
começou a rolar aqui o Instagram ou o Facebook e tal, e entra num vídeo e depois entra no outro, olha, e entra no outro, pô, isso aqui me chamou atenção, pá. Quando vê, tu passou 1h30. Uhum. 1 hora tranquilo. Sim, 1 hora tranquilo, verdade. Nós, adultos, que temos o cérebro formado, você imagina uma criança e um adolescente. Tá? Então, assim, e aí ele vai ficar aqui, ele vai sofrer as influências daqui. Algumas exceções, talvez não ocorra, mas a chance, a possibilidade de você ferrar com a cabeça do teu filho, dando um celular, né, para ele cedo demais, é muito alta. E não vale a pena o preço. Uhum. Meu filho quer jogar o joguinho que todos os colegas jogam, e ele quer jogar o joguinho e tal. Aconteceu lá em casa. A gente baixou, jogamos o joguinho e tal. Até eu joguei com ele e jogamos um bom tempo, digamos assim, algumas semanas e tal. Qual foi o crescimento que a gente teve? O que mudou? O que mudou? Não mudou nada. Sim. Tivesse lido um livro, tivesse ido passear, tivesse ido dar uma volta de bicicleta, tivesse ficado abraçado os dois juntos, né, assistindo pode, porque tem uma outra situação, tá? Há telas, a TV também não pode. Antes a TV do que o celular, tá? TV também tem conteúdo pesado, sim. Tem conteúdo de dopamina, tem. Mas a TV eu acho que é um conteúdo que não é igual o celular, né? O celular, o algoritmo, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Mas hoje com as Smart TVs e tal, ali tu pega YouTube e tal, ainda tu pode sofrer um pouquinho. Mas é menos, muito menos do que o celular. Né? Então, assim, assistir um filme, né? Coloca lá um filme, fica abraçado com teu filho. Assiste. Eu acho engraçado, cara, que o politicamente correto, ele proibiu vários desenhos, né? Muitos desenhos, mas não falam nada do celular. Exatamente. Não falam nada da exposição à criança com o smartphone, com o telefone. Mas assistir Tom e Jerry não era ruim. Exatamente. Sabe? Assistir o He-Man, não, é porque era muito violento. Porra, é muito violento um bichinho defendendo a humanidade, cara. E aí, enquanto tem um cara, um idiota, mutilando outras pessoas, mesmo que seja um boneco. Sabe? E isso tá tudo certo. Essa que eu vejo que é um paradoxo, sabe? Muito grande. Um paradoxo muito grande. E essa questão que tu fala do pedófilo, né? Nós estávamos comentando antes. Tem uma série, Evil. Se você assistir a 2ª ou 3ª temporada, aparece bem claro isso. É um joguinho de criança, de bonequinhos. E aí você entra lá, cadastra o nome do teu personagem e é pra ser entre 7 e 12 anos. A ideia do joguinho. Mas lá tem um pedófilo. E ele chega com um bonequinho, com um porquinho, e fala: como é que está sua mãe? Onde que a sua mãe está? A sua mãe é uma idiota. Porque a sua mãe deixa você sozinha. E começa nesse nível dentro do joguinho. Mas as crianças, naquele contexto ali, definiram que ele era um pedófilo, não falaram pra mãe ainda, mas começaram a montar várias situações pra desvendar o pedófilo dentro do jogo. Transforma isso pra nossa realidade. Isso acontece todo dia. Acontece todo dia. Sabe, como você falou, num jogo, numa sala virtual, no Instagram. Sabe, ele vai tentar definir quem é mais vulnerável e quem não tem a atenção dos pais. Porque se tiver a atenção dos pais, os pais vão ir atrás. Com certeza. O problema, já dizem, o problema da sociedade é a sociedade, né? É muito mais fácil você entender toda a complexidade da galáxia, do universo, do que entender a mente humana. O que acontece? Muitos pais não vão concordar, muitos pais vão se sentir ofendidos, porque afinal eles já compraram, já deram o celular e acham que não é tão forte assim, tá? E aí, o que acontece? Acontece que a gente acaba não dando a importância merecida para a situação. Agora, muitos pais, eu acho que fazem isso ou pensam nisso porque não têm a noção correta do problema. Ou não acreditam, porque no momento que você não quer acreditar, aí tu já entra no dolo, né? Aí você tem conhecimento, mas mesmo assim você flerta com o perigo. Então aí você é responsável, juridicamente falando. Sim.
Tá? Então, assim, você tem que ter conhecimento do problema e evitar ele. Porque vale a pena. Vale a pena o risco, né? Se você sabe que num joguinho inofensivo pode ter lá um pedófilo, num joguinho inofensivo pode ter um filho da mãe lá que ele pode nem ser pedófilo, mas ele pode iniciar teu filho a pornografia. Teu filho é curioso, nunca escutou essa palavra. Pega um celular e digita lá. Mas tem aplicativos de bloqueio e tal. É o mínimo, né, pessoal? É o mínimo. Mas muitos não têm esses aplicativos. Digita lá pornografia no celular e vai clicando ali meio aleatoriamente para ver aonde tu vai parar. Imagina a tua criança fazendo isso. Uma série também que eu indico para o pessoal assistir aí, pros pais, é O Problema das Redes. Você já assistiu? Da Netflix. Não, tá ruim de assistir coisa lá em casa, porque é 3 filhos, cara. Então a coisa é uma rotina muito louca. Aí ele fala a questão justamente do algoritmo. De como o algoritmo funciona para as pessoas. E eu sempre digo, se o que foi criado é grátis, é porque você é o produto. Exatamente. Sabe? Se fosse bom, seria pago. Aí tu vai definir. OpenAI ela criou para ser gratuito. E não é mais gratuito, é pago. Pra te acessar ali alguns conteúdos ali, tu vai ter que pagar aquilo ali. Tudo que Instagram e Facebook é grátis. Você é o produto. Fato, você é o produto. Eles estão tentando definir como você pensa, como você age, qual que é o teu pensamento político, ideológico, filosófico. Você é uma pessoa que pode causar um problema pro sistema, ou você é um cara que não causa um problema pro sistema. Você vai comprar, você vai votar, você vai opinar. Quem é você? E vai estar ali. Então, quanto menos informação tiver virtualmente, tu já tem teu CPF hoje que tá cadastrado, não foge disso. Em tudo. Em tudo. Então, quanto menos informação explícita tiver tua, da tua família, melhor. Lembra que antigamente tinha os desenhos nos carros? Sim, claro. Antes da era do celular, acho que era antes da era do celular, né? Tu comprava família, e tinha família, pai, mãe, um cachorro. E os caras chegavam nas pessoas através daquilo ali. Tem, por exemplo, uma mulher e os filhos. Não tem pai. Sabe? E isso aí eu parei de ver, sim. Lembra? Lembro. Hoje é com o celular. Coraçãozinho vermelho. Hoje é com o celular, cara. Tinha o cachorrinho, os caras têm cachorro em casa, os caras não têm... Só que o pessoal deu bola pra aquilo, mas não tá dando bola pra isso. Exatamente. Cara, os caras estão... teve várias políticas, cara. Tira isso do carro, isso é informação pra vagabundo, definir quem é teu perfil, quem é você, quantos membros tem na família, se esses membros da família são ativos ou não. Assim, ó, eu com muita dor deletei algumas fotos do meu Instagram com os meus filhos e tal. Não sei se tem ainda alguma coisa, vou dar uma olhada mais pra baixo lá, bem pra baixo. Mas deletei. Deletei, tinha coisas que eu queria deixar lá porque era tão bonito, foi um momento assim, mas eu deletei. Deletei porque meu perfil ele é público. Tá? Até pelas minhas manifestações, por tudo que eu faço, enfim, tanto antes como advogado, hoje como pai, não menos importante. Muito mais importante, na verdade. Sim, com certeza, concordo. E deletei. Então, assim, a gente tem que dar importância, né, para isso. E buscando essas informações, e até aqui eu quero trazer um pouco... agora, semana passada, em Getúlio foi aprovada uma lei que a gente trouxe eu digo a gente porque eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a me envolver. Então eu tomei conhecimento do trabalho da delegada Sheila de Minas Gerais. Como já diz o nome do perfil dela, delegada, ela só trabalha na frente da criança e do adolescente. Ela tem uma experiência absurda de todos os artifícios possíveis que podem atingir as nossas crianças e adolescentes, e a internet é a principal frente dela, né? E ela elaborou um projeto lá que torna obrigatório as instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, de darem palestras com essa informação do que muito mais específica, mas do que a gente está conversando hoje, para dar noção para os pais, a noção, porque muitos não têm nem a mínima noção desses problemas que envolvem a internet e o telefone celular ou o computador, enfim,
e o conteúdo que os filhos consomem. E não só a obrigatoriedade das instituições de ensino em darem essas palestras, mas a obrigatoriedade dos pais ou responsáveis comparecerem. E se não comparecerem, o Conselho Tutelar será acionado para as medidas cabíveis. Bota os pais na roda. É o desconforto, né, gente? Claro, com certeza. Porque eu vejo aqui, né, e eu não quero entrar em polêmica política, porque eu acho que esse tipo de assunto ele não tem que envolver política. Não. Ele tem que envolver sociedade. Então eu vejo que o primeiro passo nosso na proteção da criança e do adolescente de uma forma geral, não só contra atos de violência física direta, mas a exploração infantil na pornografia é uma violência. Tá? Não é um tiro, mas muitas vezes é como se fosse um tiro. Né? Então, é uma violência. Existem várias formas de violência que podem atacar as nossas crianças. E eu vejo como o primeiro passo sempre é o mais desconfortável. Para a solução, não digo a solução, mas para uma verdadeira proteção, é o conhecimento do nosso núcleo familiar, aonde tudo começa. Lá dentro da nossa família, de cada uma das famílias. É lá que a criança nasceu, é lá que a criança desenvolveu e muito provavelmente agora com toda essa bomba de rede social, de internet, de conteúdo, é lá que ela vai desenvolver várias questões psicológicas dela. É lá que ela vai sofrer bullying, não só no colégio, mas em casa também ela vai começar a sofrer. Antes tu só sofria no colégio, né? Exato. Agora ela sofre em casa porque ela vai acessar a rede social lá e os coleguinhas estão falando. Inclusive, teve uma matéria em algum lugar que eu li que teve as coleguinhas ali de uma menina, não aqui em Getúlio, em outra cidade, enfim. Você deveria ter morrido. Você deveria ter, né? Você não devia existir. Tu imagina teu filho consumindo tudo isso. E aí ele entra na rede social e ele vê que todo mundo tem uma vida linda, feliz. Maravilhoso. E ele é uma vida bosta. E ele é um bosta. É. E aí, Exatamente. às vezes ele vai cair, se ele for azarado, ele vai cair num aliciador, ele vai cair num desses caras que transformam as crianças em produto para se cortar, para se mutilar, para cheirar desodorante, para fazer um monte de coisa. Né? Faça isso que nesse nosso grupo aqui você vai ser aceito e valorizado. Exatamente. E inclusive vamos te dar dinheiro se você precisar. Exato. Ah, tu quer comprar aquela tua maquiagemzinha, aquele teu tênisinho? Nós vamos comprar pra ti, mas faz isso. Só que muitas vezes a criança não volta mais. Mas já... Não tem. Então, o primeiro passo é aquele que nos deixa desconfortável. Como pais, como mães. A gente pega o celular que a gente deu pro nosso... Aqui eu vou generalizar, né? Vamos lá, vamos dizer que todos deram. E aí a gente vai ter que se incomodar em retirar o celular. Porque muitas vezes a criança já está viciada no joguinho, na rede social. E nós, como pais, muitas vezes a gente não quer tirar para não escutar. Para não comprar uma briga. Daí continua deixando. Só que no momento que os pais se conscientizarem, e os pais que amam seus filhos e verem que vale tudo para tirar teu filho daquele lugar, e se você puder evitar, você vai evitar. Se os pais tiverem essa noção, eu acho que a gente começa a caminhar para um rumo, e aí eu volto atrás hoje a gente não enxerga muitos lugares de fumantes. Né? Talvez ali na frente, se toda a sociedade se conscientizar, daqui a pouco a gente não vai ver tantos problemas psicológicos, tantos problemas online, né? E não é o problema online, o problema online ele é transferido para a sociedade. Né? Ou o teu filho que vai se automutilar, ou o teu filho que vai morrer, ou o teu filho que vai matar. Só pra galera ter uma noção, hoje, qual que é o país mais desenvolvido do mundo? Cara, eu vou chutar nos Estados Unidos. Suíça. Suíça é o país mais desenvolvido do mundo. Lá onde começou a era digital. Caramba. Tudo digital lá. Hoje estão migrando para o analógico. Estão saindo do digital. Tem uma matéria já que publicaram sobre isso. Botem no Google imigração da era digital da Suíça. Botem no Google aí e pesquisem. E vão atrás e pesquisem para vocês verem.
Estão saindo de toda a parte digital das escolas, smartphones, tudo digitalizado, migrando para o analógico. Por quê? Porque eles entenderam que o digital causou um problema social dentro daquele contexto dos suecos. Vamos lá, cultura, né? Entendeu? É cultura. E aí tu vê um país que é altamente tecnológico, lá onde para te abastecer não tem um frentista, você que abastece e paga o teu carro. Nesse país, eles estão voltando para o analógico. São eles os mais burros do mundo? E aí eu faço... E daí? E daí? O que acontece com nós aqui embaixo? Sabe? Então esse ponto que tu levanta de ter não digo uma restrição nas redes do governo controlar, não, mas os pais controlar o que os filhos consomem. Porque o sistema você não vai mudar. Não. Esse sistema aqui que tá aqui, vocês pais em casa, isso vocês não vão mudar. Não erga uma bandeira em relação a isso que vocês não vão mudar. Agora vocês conseguem mudar os seus filhos. Porque esses estão sob o seu controle. Ainda. Por pouco tempo. No momento que o sistema botou a mão neles, vocês perderam o controle. Então, olhem para os filhos de vocês. E aqui é interessante também, uma coisa que me deixou muito triste nessa semana aqui, que passou também, e a gente vê a população de Getúlio Vargas brigando por causa de política. Uhum. Tá? Vamos lá, não vamos eu não tenho partido. Eu voto em quem eu quero, independente do partido. Uhum. Se tiver um cara do PT que eu goste e que eu acho que ele vai fazer uma boa administração, de fato, melhor do que o outro candidato, eu vou votar. Eu não me importo com partido. Uhum. Eu quero que as pessoas se mexam, certo? E aí o que acontece? A população brigando, né? Brigando, porque teve um projeto que foi negado, um projeto de segurança, isso e aquilo, e um jogando contra o outro, cada um com suas razões. Mas veja, eu até fiz um vídeo no Instagram. Não percam o foco, pessoal. Não percam o foco, Exato. caramba. Vocês estão transformando tudo em briga política, para depois, quando chegar a eleição, lá falar, eu fulano fiz lá, isso, eu fiz, ou fulano não fez. Essa é a realidade. É verdade. Desculpa, porque essa é a realidade. Concordo. Tá? E aqui eu falo tanto do partido de oposição quanto de situação. Eu queria que... Eu respondi um colega advogado, ele fez um comentário muito prudente, ele tem um partido dele, enfim, né? Mas eu respondi ele no Facebook, cara, e até citei. O meu sonho, que depois da tragédia, tivessem todos os vereadores se telefonado. Ó, pessoal, vou marcar uma reunião já, vamos sentar todo mundo aqui, ó. E o que vamos fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Claro, eu tô sendo utópico aqui. Jamais vai acontecer isso. A briga política é muito forte. E é uma pena que isso não aconteça. Exatamente. E não aconteça não só em Getúlio Vargas, mas na grande região. No mundo, no Brasil inteiro. Sabe, tu pegar o nosso contexto aqui de poder legislativo e poder executivo, sabe, todos sentarem, independente de você é B ou X ou Y, sentarem, pô, isso aqui vai refletir em toda a sua comunidade, como uma comunidade. Getúlio Estação é do lado. Erebango é 11 quilômetros. Sertão é do lado. O que impede acontecer isso nos outros municípios? Então vamos criar uma política coesa, Claro. uma política una, independente, mas aquilo que seja bom para toda a sociedade, não bom só pro meu umbiguinho. Cara, daí eu fiquei muito triste porque assim, ó, as pessoas... E eu vi, assim como os pais são desinformados em função dos celulares, dos efeitos nas crianças e adolescentes e tal, a gente tem um problema aqui. Eu vi várias pessoas falando várias coisas assim, porque... Qual foi a mensagem que foi passada? Né? Tem uma lei que fala de segurança no colégio, ela não foi votada favorável e eles não querem saber de segurança no colégio. Né? Quem votou contra não quer saber. E se exploda todo mundo e foi essa a mensagem que foi passada para a sociedade. Sim. Agora, daí eu fiz um vídeo e questionei assim, gente, mas será realmente que diante de uma situação tão lastimável que a gente sofreu, que existam tantas pessoas assim que não estejam ligando para nada mesmo?
a ponto de não votar num projeto de lei e ele não votou porque não quer saber de segurança? Não votou porque não quer segurança nos colégios? Porque não se importa com os filhos, com os netos? Será que é isso? Foi essa mensagem que foi passada. Claro, claramente foi essa mensagem que foi passada. Mas é óbvio que não. Todos aqui de Getúlio Vargas estão mobilizados. E assim, eu creio, veemente, que todos estão mobilizados e preocupados com a segurança. E assim, ó, estão chocados com o que aconteceu, com o que já aconteceu. Estão chocados e estão buscando caminhos para resolver. Só que existem opiniões diversas e tal, existem situações diversas, cada um tem suas razões dos dois lados. Mas eu estava na sessão da Câmara, quinta-feira passada, que ocorreu, eu estava lá presencialmente. E mais 34 pessoas que estavam acompanhando online, que me veio ao conhecimento. Perto da população de Getúlio, isso não é nada. 17 mil habitantes, né? Não é nada. Não é nada. Então, a notícia, ela corre do jeito que infelizmente tem que correr, né? Mas eu queria lá ter visto de ambos os lados. E aqui eu volto um pouco na resposta que eu dei para um colega advogado meu na rede social. Eu queria que tanto a situação lá tivesse, ao receber o projeto, poxa, pois vamos baixar para a comissão, vamos fazer tantos pareceres quanto fossem necessários, vamos fazer tudo isso, vamos fazer tudo aquilo e tal, e depois a gente volta aqui, leve 30 dias, leve 60, porque leva, né, você buscar o leva o tempo, né? Poderia a situação ter feito isso? Poderia. Assim como a oposição também poderia ter. Poxa, por que não querem votar a favor do projeto? Por causa de A, B e C. Não, então vamos fazer o seguinte, tá, tudo bem, votaram contra o projeto, mas vamos se reunir aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer... Tudo bem. Tá tudo bem, gente. Todos querem o bem. Entendeu? Poderiam ambos os lados ter trabalhado junto, né? E o que porque ao meu ver, ao meu modesto ver, e não se trata aqui de uma questão de Constituição, porque cabe aos vereadores legislar. Claro que são eles que têm que legislar. Mas aí eu no vídeo que eu fiz, até alguns podem ter interpretado de forma errada, eu fiz um seguinte paralelo. É como se a situação, o problema, fosse tão complexo quanto pilotar um avião a jato. E os nossos vereadores não têm alguns conhecimentos que permita para decolar esse avião e pousar esse avião. Claro. Porque, vamos lá, ninguém... a chefia da Polícia Civil, a chefia da Brigada Militar, a chefia dos bombeiros, caramba, eles têm uma experiência, eles têm uma vivência de situações de segurança, de situações de importância que devem ser consideradas, porque quando acontece o problema, tu chama quem? Tu chama quem pra roda? Tu chama lá o chefe da Polícia Civil, o chefe do Corpo de Bombeiros, tu chama quem pra roda? O que vamos fazer? Tá? E aí cara, você precisa, não quer dizer que nenhum vereador pode pesquisar lá e ver o que realmente é bom ou ruim. Claro que pode. Pesquisar e estudar, todo mundo pode fazer e é no mínimo que tem que fazer. Mas e a prática? Mas e a prática? É a prática. Então, e trocar alguma ideia, porque trocando ideias com essas lideranças, claro. Outras ideias muito boas, ou aplicabilidade de uma coisa que eu penso que vai ser útil, não vai funcionar. Pode não funcionar. Exato. Por algumas situações. Gente, é conversa pura, não é política. Exato. Então, assim, vamos conversar, vamos ver todo mundo junto. Geisa, tu tá sendo utópico. Infelizmente, eu tô sendo utópico. Porque era isso que a nossa sociedade merecia. A nossa sociedade merecia uma união inédita em prol. Todo mundo tem filho, em prol da sociedade. Aí fica um se jogando pro outro, um se jogando... mano, eu fiz a lei, não votaram... Não aprovaram porque não Tal, quiseram. né? Tal. Aí, daí do outro lado, os caras não baixaram pra comissão, mas estamos fazendo aqui medidas assim, assado. Cara, mas por que a briga, então? Por que o pessoal não se une? Né? Então, assim, eu vejo que a situação, voltando, porque eu fujo rápido, desculpem, mas assim, eu falei do exemplo do avião. Eu não estou dizendo que os vereadores não têm conhecimento nenhum. Eu não estou menosprezando ninguém.
Eu não tô nada. Não tô dizendo que não cabe aos vereadores legislar. Eu, como advogado, sei. É eles que têm que legislar. Eu prefiro que sejam eles. Eles são os representantes da sociedade. Nós votamos neles. Todos eles. Cada um com o seu nicho político. Claro. Mas todos eles. Só que eu queria que todos eles caminhassem juntos. Ah, mas foi a situação que não aprovou o projeto. Gente, calma. Não vamos cair na discussão política, caramba. Não é disso que eu tô falando. Não é disso. Porque se não houve aprovação do projeto, e aqui é interessante usar o podcast para conversar sobre isso. Exato. Se não houve aprovação do projeto, não é só política. Tem sim a política ali dentro. Sempre vai ter. Infelizmente. Né? Mas não é só isso. Tem alguns motivos bem coerentes. Assim como teria motivos bem coerentes para baixar o processo para a comissão e discutir junto. Dos dois lados tem motivação. Mas eu vejo o povo um mandando o outro, né, brigando, se xingando, no momento que a gente precisa de união e botar a cabeça no lugar. Imagina, gente, assim, ó, tanta coisa que daria para falar, né, que uns vão concordar e outros não, mas paciência. A mensagem que eu queria dar para essa situação que ocorreu essa semana aqui, não percam o foco por política, gente. Se unam. Se você precisar se abraçar lá com um vereador de oposição, cara, se abraça, conversa junto. Se a situação não foi na tua ideia, cara, senta junto e conversa. O que precisa pra tu ir na minha ideia? Não tem que ficar xingando e jogando a sociedade um contra o outro. E conseguiria dizer alguns pontos do porquê que não foi passado esse projeto? Cara, tem muita coisa ali que eu não faço parte, né? Na verdade, eu não faço parte de nada. Eu tenho... O meu sogro, ele é vereador ali, o Ademar José Rigon, meu sogro, mas eu tô... nesse sentido político, eu tô pouco me lixando, e aqui eu falo isso publicamente, se ele é meu sogro ou não, né? Se ele fizer uma coisa errada lá, eu vou sentar-lhe a mão nele. Claro. Entendeu? Então, assim, só que eu sei a pessoa que ele é, alguns eu conheço mais, outros menos, né? E eu sei que não é desinteresse, Sim. não é negligência, não é nada disso, tá? Eu sei que eles estão engajados e preocupados com isso. E não tô aqui defendendo eles porque eles não votaram a favor. Claro. Por favor, vamos parar. O extremismo político me dá raiva. Eu também tenho nojo disso aí. Eu ia usar essa palavra. Me dá nojo. Eu tenho nojo disso aí, de extremismo político. Então, assim, você não fez isso porque é X. Outra, e qualquer coisa que eu falo que pode parecer que tá pendendo para um lado, vem um outro que é de outro partido e tá... porque tu tá... Cara, vamos parar, vamos botar a mão na consciência. Eu acho que o que aconteceu e o que a gente precisa na nossa sociedade é muito maior do que qualquer discussão política. Sociedade, exato. E aquele que discute e aquele que briga, não que não pode brigar e discutir, porque é natural. Faz parte. Mas ele tem um pezinho no extremismo político. Porque antes dele pensar, por que será que foi feito isso ou aquilo? Não, ele nem pensa. Ele já abraça o companheiro de partido político dele e sentam-lhe a vara naquela tese. Eu julgo o extremismo político perigoso tão quanto o extremismo religioso. Exatamente. Cara, é um perigo, assim, ó, latente claro. pra uma sociedade. No momento que você é extremista porque você se ofusca e você se cega pra todos os pontos do que aquilo você acredita é negativo. E aonde que a gente difunde tudo isso? Não, na rede social. Não vamos perder o foco também. Não, na rede social. Hoje tá tudo aqui, Exatamente. né? Tá tudo aqui. Não tá desconectado da rede social. Mas enfim, você acha que... Eu vejo que depois desse atentado catastrófico, que eu levo nesse nível, porque para uma cidade, na nossa região, um atentado que nem foi em estação é catastrófico, né? Sem dúvida. Para um município, para uma região, uma micro-região do estado. E aqui não se fala de número de vítimas. Não interessa, se fala pelo ato, pela atitude, sabe? Cara, é uma coisa que eu... Um detalhe que não foi maior o número. Eu, em 35 anos, cara, eu nunca imaginei uma coisa dessas. E eu acredito que ninguém imaginou. Sabe, ninguém, porque tu vê fora, mas na porta da tua casa, estando com o teu filho na escola, cara. Sabe, isso nem é impossível você conseguir prever ou imaginar esse tipo de coisa. Mas enfim, quais soluções, além das palestras com os pais, sabe, dos pais olharem mais para os seus filhos, você julga necessário para as escolas?
Assim como um pai, né? A segurança que a gente busca positiva, ela precisa existir no colégio. Tá? Então, a gente tem que ter uma segurança. Seria bom ter policiais efetivos em cada instituição de ensino? Sem dúvida nenhuma. Seria bom ter um controle de portaria? Sem dúvida nenhuma. Seria importante ter protocolos de evacuação? Sem dúvida nenhuma. E aqui eu chamo a atenção, claro que eu vou me limitar aqui a algumas informações. Existem certos assuntos e certas situações que eles não podem ser divulgados, tá? Então, quando uma pessoa comete um suicídio e a forma, enfim, a gente vê naturalmente que a divulgação dessa notícia, ela tem as suas razões e limitações, certo? E chegou ao meu conhecimento, através de um amigo, que existem algumas situações, porque eu citei num vídeo, precisa fazer um protocolo nos colégios, e tu vê que como a coisa fica óbvia depois que tu tem o conhecimento, né? Antes tu não tem conhecimento, não é óbvio, caramba. Então poderia ser ocupado o tempo dos colégios, alguns tempos mais ociosos que existem ou que são utilizados para certas circunstâncias para esse tipo de palestra, de ensino, sim, poderia, mas também para alguma aplicação de algum protocolo de evacuação em determinadas situações de violência. E aí entra o detalhe. Pergunto, como é que tu vai fazer um protocolo a um monte de criança no colégio e aí vai chegar lá um policial, enfim, uma autoridade e vai repassar para os alunos e professores, olha, se chegar um delinquente aqui armado com uma faca ou com um revólver, vocês vão ter que fazer isso ou fazer aquilo. Eu pergunto, pode fazer isso? O quão sensível é isso? Não pode. A informação que eu tive é que determinados treinamentos, por mais positivos que sejam, importantes que sejam na nossa cabeça, mas eles têm um efeito, veja, tu fala em protocolo de segurança, de evacuação, de fazer alguma coisa assim, tu fala, cara, tem que ter, né, meu? Tem que ter. Agora, se chega a você a informação, e por isso que é muito bacana você não ter lado, você conseguir conversar, acolher o outro lado, a moeda tem dois lados. Que tipo de informação que tu vai passar para essas crianças num protocolo de violência que a qualquer momento no colégio pode chegar um cara e começar a dar tiro. Sim, como que vai ficar a mentalidade dessa criança? Cara, exatamente. E eu tenho certeza que muitas pessoas nem pensaram nisso. Né? E eu mesmo, ao fazer o vídeo, eu falei isso. E eu nem sabia dessa informação. Então veja que como a gente pensa que tem determinadas situações que podem, a uma primeira vista, ser uma situação... Uma ideia boa, né? Uma ideia legal, boa, mas pode causar uma situação de pânico subjetivo. Né? Porta de detectores de metais. Eu acho uma solução muito boa. Muito boa. Porque em primeiro ponto, vai eliminar a faca. Sim, qualquer objeto metálico, né? Objeto metálico, incluindo arma de fogo. Sim. Beleza. Agora, e na prática? Vamos lá. Não vamos nem falar em custo. Vamos falar que seja um detector de metal portátil. Beleza? Beleza. Dependendo do colégio, quantas crianças tem para entrar no colégio? Sim. Tá? Você já foi em algum lugar que mesmo assim apitou a porta, se for porta giratória, ou não importa o que seja. E travou, ou se for um portátil que apitou, beleza, tu vai ter que se justificar e vai ter que mostrar, vai ter que dar explicação ou mostrar o que tu tem. Eliminar o cinto, tá, beleza. Tu imagina um colégio que começa a aula 1h30, 1h30 nada, 1h10, 1h, 1h10, 1h15, enfim. Né, que tenha 400 crianças para entrar.
Ah, Geison, mas nós estamos, se precisar ter 20 detectores de metal e 20 funcionários ali fazendo isso, vai ter que ter. Tá bom, vai ter que ter. Na prática funciona? Não vai funcionar. Como é que nós vamos fazer isso? Não vai Ah, funcionar. mas e a segurança é a coisa mais importante da... Sim, eu concordo. Mas não funciona. Sim. Eu concordo. Mas a prática não... Eu gostaria que tivesse um detector de metal que fosse... Bom, talvez é uma falta de conhecimento minha em pensar que não existe uma forma de passar 400 crianças em 15 minutos por um mecanismo que detecte metal, elimine e filtre essas crianças de uma forma prática. Né? Talvez seja desconhecimento meu. Tá? Mas, veja, uma coisa que eu penso que é boa. Eu gostaria que tivesse. Mas será que... Bom, daí eu vou ter que levar meu filho... Daí, veja bem. Vou ter que levar meu filho 1 hora antes no colégio. Ah, mas não importa. Daí ele fica onde? Esperando para passar na porta de detector de metal. Daí ele fica numa fila enorme, um aglomerado de crianças esperando para passar nessa porta. E aí vai lá o santo do transtornado mental, por causa que ninguém deu bola, e vai lá e faz um atentado na porta da escola. Antes do detector de metal, caramba! Antes de entrarem. Ou numa praça. Gente, o pessoal tá maluco. O pessoal fecha o olho, não escuta o outro lado da história e acaba fazendo o quê? Brigando, perdendo o foco. E daí quando chega em casa, que brigou com metade da sociedade, às vezes nem saiu de casa porque brigou pelo celular, né? Aí pega, dá o telefone lá pro filho e a família tá feliz. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É muito massa louca. A sociedade é muito louca. Meu brother, e que recado que tu poderia deixar? Até espero ter mais conversas contigo. Cara, fica à vontade, eu tô à disposição sempre. Nos assuntos mais delimitados, assim, hoje ter um apanhado geral pro pessoal entender esse contexto de onde quer caminhar nesse podcast. E sim, vamos fazer uns tópicos ali, debater sobre o assunto, trazer uns dados científicos também pra galera entender também cientificamente essas coisas. Eu até faço um pedido aqui que você traga a Daiane Bosquetto. Trago, com certeza. Não porque ela é minha amiga, tá, Daiane? Não só por isso. Mas ela é uma profissional fantástica, uma estudiosa nesse ramo. Ela está fazendo inúmeros cursos, ela está tendo contato com pessoas do mais alto nível e gabarito da educação de crianças e adolescentes. Experiências que esses profissionais passam para ela e ela tem a capacidade de repassar para nós. E tá aqui do lado. Sim, estação, ela é uma estação, né? Sim. Entendeu? Então, assim, ó, é de um conhecimento riquíssimo. Não, vou trazer ela sim. E é com muito certeza. importante. Mas voltando. Que recado tu pode deixar pra essa galera, pra esses pais aí, pra esses jovens, adolescentes, em relação às redes sociais? Pais e mães, nunca, jamais na vida de vocês, subestimem o poder lesivo que essa ferramenta pode estar causando de forma silenciosa dentro da casa de vocês. Jamais subestimem qualquer pessoa, jamais ignorem qualquer pessoa que queira trazer essa ideia para vocês. Isso não tem viés político, isso não tem nada, isso é muito mais importante. E que nós todos tenhamos a razão necessária para compreender que realmente algo que veio para o bem está sendo utilizado para o mal. Não estou dizendo aqui para vocês eliminarem os celulares, mas basta que vocês tenham conhecimento e busquem conhecimento. Digitem nos celulares de vocês o que pode estar causando para as nossas crianças essa ferramenta. Pesquisem, vão mais além. Acompanhem pessoas que estejam falando sobre isso. Né? Que nem eu fiz um outro vídeo que eu fiz, teve uma situação essa semana aí, a outra semana ali, que uma mulher postou ali a traição do cara. Ah, sim. Quem não viu? Sim. Cara, quase 14 milhões. Hypou, sim. 14 milhões. Todo mundo compartilhou isso aí. Uhum. Por que não divulgam algo prudente para todas as nossas crianças e não dá 14 milhões de divulgações? Exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, ó, é algo importantíssimo que tá batendo na porta de cada um de vocês. Uhum. De cada um de vocês. E se vocês não derem importância para isso que está sendo chamada a atenção, vocês estão sendo negligentes,
Se antes vocês não tinham a informação, vocês sabem que hoje existe a informação, pelo menos a ser buscada. Existe o problema. Se vocês não quiserem, vocês estarão sendo negligentes e contribuindo com o decréscimo com o acréscimo de violência na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso mundo, e o decréscimo intelectual de todas as nossas crianças. Então, essa mensagem, não percam o foco, não briguem por política, pensem que todos nós podemos dar um passo rumo a um melhor conhecimento, a uma melhor utilização desses aparelhos aqui, que podem sim serem uma verdadeira catástrofe em cada ambiente familiar que vocês têm, e pode sim evoluir para qualquer ambiente social. E pode ser uma praça, pode ser um colégio, pode ser uma festa de aniversário, que não vai ter porta de segurança, que não vai ter policial lá. Pode ser uma catástrofe. Então, deem atenção merecida para isso aqui. Show de bola, meu querido. Muito obrigado por compartilhar todo esse teu conhecimento. Imagina. E até uma próxima, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Valeu, pessoal.